Vamos lá, galera. Como foi pedido aí pelos alunos para resolver as questões de função do primeiro grau e função do segundo grau da prova do Fuzileiro Naval, todas elas que já vão ocorrer aí de antes de 2003 ali até os dias de hoje. Questão 1. A produção de uma fábrica obedece à seguinte função: y igual a 5x menos 3.000, onde x representa o investimento em reais e y é o lucro da fábrica, em reais. Determine o investimento mínimo em reais a fim de que a fábrica não tenha prejuízo. Olha só. Então ele quer o investimento mínimo para que ela não tenha prejuízo. Investimento mínimo. Determine o investimento mínimo a fim de que não tenha prejuízo. Para que isso aconteça, ela não vai lucrar e também não vai ter prejuízo. Para que ela não lucre e não tenha prejuízo, o lucro Y tem que ser zero. Tá? Aqui ela não vai lucrar, então, o mínimo possível, né? Porque, sendo o lucro igual a zero, ela vai ter investimento mínimo, né? Ou seja, o meu lucro é igual ao meu investimento, tá? Eu nem lucrei e nem tive prejuízo. E esse seria o meu lucro mínimo, né? O investimento mínimo aí para que ela não tenha prejuízo. Então o lucro tem que ser igual a zero, tá? Então, 5x menos 3.000 igual a zero, tá? Então x, 5x igual a 3.000, dividindo ambos os lados por 5. Então 5x por 5 vai dar x, 3.000 por 5 vai dar 600. Então x aí que representa o investimento em reais, então ela investiu 600 reais, ela não vai ter nem lucro nem prejuízo, é o investimento mínimo possível de acordo com o enunciado. Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Questão 2. Um botânico mede o crescimento de uma planta em centímetros todos os dias, ligando os pontos colocados por ele num gráfico. Resulta a figura abaixo. Se for mantido sempre esta relação entre altura e tempo, a planta no 30º dia, sua altura é igual a... Cara, ó, passaram-se 5 dias, a planta cresceu 1 centímetro. 10 dias, 2 centímetros. De acordo com ele aqui, ele tem a variação linear é a mesma, né? Ou seja, o coeficiente angular da reta é a mesma. Outra, essa é uma função linear, porque olha só, ele passa na origem, tá vendo? Passa na origem, o b igual a zero, tá? Lembra, quando você tem uma função do primeiro grau, vamos relembrar aqui, você tem uma funçãozinha do primeiro grau, eixo x e y, vamos supor que eu tenho uma reta passando aqui. Quando ela tocou o eixo y, né, quando ela toca aqui o eixo y, é o valor de b. Quando você tem uma função linear assim, ó, f de x igual a x mais b, onde b é o coeficiente linear, é onde a reta que representa a função toca o eixo y, e a é o coeficiente angular, também chamado de variação linear aí, tá? Então, vamos lá. Aqui você sabe que essa função aqui que representa, né? Vou colocar h. h em função de t é igual a t mais b. Sandro, se eu chamasse de f de x igual a x mais b, teria problema? Não, problema nenhum, cara. Não teria problema nenhum, tá? Então, ó, pela reta passar aqui na origem, eu sei que esse ponto aqui é 0, 0. E a reta que representa a função tocou o eixo y na origem. Então, meu b é igual a 0. Então, minha função é chamada de uma função linear. Toda vez que o b for igual a 0, a função é chamada de função linear. Então, como eu acho o coeficiente angular da reta? O coeficiente angular é a variação de y sobre a variação de x. O y aqui variou quanto? Ó, 2. O x aqui variou quanto? 10. Então, dá para simplificar, que vai dar 1/5. Ó, a mesma coisa se quisesse pegar aqui, tá vendo? O ângulo de inclinação é o mesmo, ó.
Ó, variação aqui 1, e aqui é quanto? 5, 1 quinto. Tá? Então, minha função aí é 1 quinto de t. Mas então ele quer saber no 30º dia. Então t igual a 30. Então, vou achar h de 30 é igual a 1 quinto vezes 30. 30 vezes 1, 30. 30 dividido por 5, 6. Então, no 30º dia, essa planta terá 6 centímetros. Deixa eu melhorar ali, né? Tá aparecendo 5. Então, vamos lá. Gabarito letra C. Questão 3. Uma cidade há duas empresas transportadoras, A e B, cujo serviço tem, respectivamente, custos Y e Z. Considere que Y é igual a 800x e Z igual a 600x mais 800. X é o número de quilômetros rodados, essa é a alternativa correta. Ora, letra A ele fala, a empresa B é sempre mais vantajosa que a empresa A. Letra B, a empresa A é sempre mais vantajosa. Cara, para você saber, cara, ele usou a palavra sempre, né? Sempre. Pô, será que existe uma distância que ambas as empresas cobrem o mesmo valor? Sim. Basta eu fazer aqui, ó. Meu primeiro passo na questão, eu vou fazer o seguinte, ó. Qual é a distância que a empresa A cobra a mesma coisa que a empresa B? Tá? Ó, 800x é igual a 600x mais 800. 800x menos 600x é igual a 800. 800 menos 600, 200. Igual a 800. Ó, vou dividir ambos os lados por 200, já que todo mundo é divisível por 200. 200x por 200 vai dar x. 800 por 200 vai dar 4. Então, quando ambas empresas percorrerem 4 km, cobrarão o mesmo valor, que seria de 3.200. Pode fazer. 4 vezes 800, 3.200. Olha lá, 4 vezes 600, 2.400, mais 800, 3.200. Então, a partir no quilômetro 4, ambas cobram o mesmo valor. Então, letra A e B estão fora, né? Que ele fala sempre. Aí ele fala aqui, ó, para uma distância de 10 km, a empresa A cobra menos que a empresa B. Então, vamos testar a letra D. Então, segunda aqui, vamos aqui na letra D. Tá? Vamos aqui na letra D. Para uma distância de 10 km, a empresa A cobra menos que a empresa B. Então, a empresa A a letra C você poderia fazer assim, a empresa B é mais vantajosa que a distância superior a 5, a 4. Vamos aqui, ó. 5, olha só. 5 é maior que 4. 5 vezes 8 dá 4.000. 5 vezes 6, 3.000. 5 vezes 600, 3.000, 3.800. Vou testar 6. 6 vezes 8, 4.800. 6 vezes 6, aqui vai dar 3.600, mais 8, 4.400. Então, parece que para a empresa B é mais vantajosa que para a distância maior que 4 km. O que isso é mais vantajoso? Eu contratar uma empresa e eu pague menos por ela. Então, a empresa B parece ser mais vantajoso realmente para valores maiores que 4 km. Vou marcar aqui letra C, né? E vou ver aqui letra D. Ó. A empresa A, ele fala com a distância de 10 km. Então, olha só, eu vou ter 800 vezes 10, que vai dar 8.000. Então, numa distância de 10 km, eu cobrei 8.000. Né? A empresa B. Na empresa B, ela vai cobrar 600 vezes 10 mais 800. 600 vezes 10, 6.000 mais 800, 6.800. Então, para uma distância de 10 km, a empresa B é mais vantajoso, porque quando eu contrato ela, eu pago menos que a empresa A.
Beleza? Então, gabarito letra C, né? Para a distância, para a distância B, a empresa cobra menos, né? Que a AB não. Não, a B cobra menos. Então, gabarito letra C mesmo. Beleza? Vamos lá. Questão 4. Um automóvel desloca-se sobre uma rodovia segundo a função F igual a S em função de T, dado por S igual a 5T. Então, olha só, cara, essa função, só para você fazer revisõezinhas aqui. Olha só. Essa função, ela passa na origem. Por que, Sandro? Porque ele é uma função, olha só, ele é uma função S igual a 5T. Beleza? Ela é uma função linear. Se ela é uma função linear, e ela é uma função linear crescente. Pode ver, o coeficiente é positivo. Então ela tem inclinação para a direita e ela passa aqui na origem. Ou seja, ela é bissetriz desses quadrantes aqui. Tá? Ela é bissetriz dos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro quadrante. Se ela fosse linear e decrescente, ela seria bissetriz dos quadrantes pares, segundo e quarto quadrante. Tá? Então, beleza. Vamos prosseguir. E ele fala o seguinte aqui, né? S representado o espaço percorrido em metros, né? Quantos metros um alvo percorre depois de 10 segundos? Então, depois de 10 segundos, ele percorreu 10 segundos ali. Então, vamos lá. S vai ser igual a 5 vezes 10. Quanto é 5 vezes 10? 50. Então, 50 metros aí, quando ele percorreu 10 segundos. Então, gabarito letra B e gabarito procede. Questão 5. O gráfico de uma função do número grau é representado por... Cara, quando você tem um gráfico de uma função do número grau, né? Uma função assim, f de x, né? Igual a x mais b, você pode ter uma reta com inclinação, isso aqui é só uma ideia, tá? Uma inclinação para a direita, onde ela seria crescente, ou você pode também ter assim, ó, ela passando na origem, seria linear, aqui tudo crescente, tá? Então, se você tem uma função do primeiro grau, ax mais b, com a diferente de zero, e a e b serão números reais, você tem uma função do primeiro grau representada por uma reta, gabarito letra D, e gabarito aí procede, beleza? Questão 6. Na função f de x igual a x mais b, determine a e b, respectivamente, para que se tenha f de menos 1, ou seja, quando meu x for menos 1, minha função vale... Quando meu x for menos 2, minha função vale menos 1. E f de 3 seria, quando meu x for 3, minha função é igual a 4 ali, né? Meu y é igual a 4. Olha só, cara, você pode fazer assim, olha só. Vou aqui pegar os pontos. Eu tenho x igual a menos 2, y igual a menos 1, e x igual a 3, y igual a 4. Eu tenho uma função com essa cara aqui, ó. F de x igual a x mais b. Cara, tem várias maneiras de você matar essa questão. Uma delas é assim, para achar o coeficiente angular, você pode fazer variação de y sobre a variação de x. Aqui você não precisa nem achar a função direito, né? Você já acha o coeficiente angular direto, já que ele quer a e b respectivamente. Tá? Então, vamos lá. Variação de y. Aí você escolhe. Eu vou começar aqui, tá? 4. Ó, variação vai ser sempre a posição final que você escolheu 4 como posição final, menos 1. Ó, y e y. X menos x. 3 menos 2. Então, em cima, olha só. Menos vezes menos vai dar mais, 4 mais 1, 5. Menos vezes menos vai dar mais, 3 mais 2, 5.
Então, meu coeficiente angular está valendo 1. Então, só pode ser letra B ou C. Beleza? Então, minha função está assim, ó. F de x, vou até colocar aqui para você ver, ó. O A vale 1 vezes x mais B. 1 vezes x vai dar x, né? Agora, você escolhe um desses dois pontos e substitui aqui, tá? Ah, Sandra, eu vou pegar f de 3, tá? Pegar f de 3, então, ó. Quando eu tenho aqui f de 3, eu vou ter 1 vezes 3. Sandra, eu preciso colocar esse 1? Não, cara, mas vou colocar aqui, ó. 1 vezes 3 mais B. Mas quem é minha f de 3? Aqui, ó, f de 3 igual a 4. Então, 4, 3 vezes 1 vai dar 3, mais 3 igual a B. Passar o 3 para o outro lado. 4 menos 3 igual a B. 4 menos 3, 1 igual a B. Tá? Então tá aí o valor de A e B. 1 em 1. Gabarito letra B. E o gabarito aí procede. Tá? Vamos para a próxima. Questão 7. O custo de uma corrida de táxi em uma cidade obedece a seguinte condição. R$ 3,50 a bandeira. O que seria isso? Pô, entrei no táxi. Aí já vai estar escrito lá, bandeira. Já tem o valor da bandeira. Entrei no táxi. Ele percorrendo ou não, né? Eu já contratei ele. Entrei no táxi, percorrendo ou não. Já tenho que pagar R$ 3,50 mais o quilômetro rodado. E esse quilômetro rodado, eu sempre vou cobrar uma taxa, né? Um valor em cima de cada quilômetro. Vamos observar o enunciado. Aí ele fala, ó, 13,50 a bandeira mais 0,8, ou seja, 80 centavos por quilômetro rodado. Então, olha só, você é uma função, né, o custo, vou chamar aqui de ser o custo, em função de x, ele é igual a 0,80 vezes x mais 13,50. Tranquilo? Beleza? Essa é a função que representa a corrida nesse táxi aí, tá? Aí fala assim, quanto pagará ao taxista uma pessoa que fizer um trajeto de 15 quilômetros nessa cidade? Então, o custo, quando meu x for 15, vai ser 0,8 vezes 15 mais 13,50. Beleza? Vamos explicar aqui, ó. 0,8 vezes 15. 8 vezes 15 vai dar... Perdão, 8 vezes 5, 40, vai dar 0 sobre 4. 4 vezes 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Uma casa decimal, uma casa. Então, aqui vai dar 12. Então, eu vou ter 12 mais 3,50. Quanto é 12 mais 3,50? R$ 15,50. Então, vai ter que pagar R$ 15,50, que está na letra D, tá? Então, gabarito letra D, ele procede aí. Questão 8. A altura de uma árvore em metros é dada pela equação abaixo, onde T é a idade da árvore em anos, né? Então, tem ali, ó, H igual a 10 menos 100 dividido por 10 mais T. Quantos anos tem uma árvore de 6 metros de altura? Então, olha só. Eu vou substituir. Aonde estiver H, eu vou colocar 6 para achar o tempo. 6 é igual a 10 menos, abre parênteses, 100 sobre 10 mais T. Ó, tá vendo isso aqui? Imagina isso aqui tudo sendo uma letra só. Imagina que são x. Vou passar x para lá. Ele é negativo, vai ficar positivo. Então, vou ficar com 100 é igual a 10 sobre 10 mais t, perdão, é igual a 10. O 6, quando eu passar para lá, vai vir negativo. Menos 6. Beleza? Então, estou ficando aqui, ó. 100 sobre 10 mais t é igual a 4. Ó, posso simplificar aqui. Posso multiplicar cruzado ou simplificar. Por 4 dá 1. Por 4 vai dar 25. Então, minha função está ficando assim, ó. 25 está para 10 mais t, e isso é igual a 1.
multiplicando cruzado, eu tenho que 10 mais t é igual a 25. Logo, t vai ser igual a 25 menos 10. Então, essa árvore tem 15 anos, né? 15 anos, gabarito letra B. O gabarito aí procede, tá? Vamos para a próxima. Questão 9. Dada a função, dado que f de 0 é igual a 3, f de 6 igual a 0, a função integral representada é dada por... Sandro, na hora da prova, eu fiquei com dificuldade nessa questão. Eu tenho dificuldade de função. Cara, pega esses pontos aqui e testa. E vê, quando o x for 0, em qual deles o y vai dar 3 ou... né? Quando o x for 6, qual deles vai dar 0? Então você podia fazer isso, beleza? Mas vamos resolver aqui, né? Vai que não pede não está tão simples assim as opções, tá? Vamos aprender a ter um outro tipo de solução, não só fazendo pelas opções. Testando as opções seriam bem rápido aí. Olha só, deixa eu mostrar aqui rapidinho, que eu posso comentar um negócio para você e você ficar um pouco na dúvida. Olha só. Quando meu x for 6, vale 0. E quando meu x for 0, vale 3. Aqui eu ia falar para você o seguinte, que o b na função vale 3. Tá? Sem usar fórmula nenhuma ali, sem usar formulazinha por enquanto, olha só. Vamos esboçar mais ou menos como que está essa função, olha só. Aqui, quando meu x for 0, esse ponto aqui é o 3 é 0. Aqui vale 3. Quando meu x for 6, o y é 0, ou seja, esse cara aqui, 6, seria o zero da função, a raiz dela. Então está mais ou menos aqui. Beleza? Então você tem uma função que ela passa aqui. Você fazendo esse pequeno esboço, rapidinho na prova, né? Você já observa o seguinte, não pode ser C, não pode ser D, não pode ser E. Por quê? Essa é uma função decrescente. Meu coeficiente angular tem que ser negativo. Ou é letra A ou é letra B. Beleza? E outro detalhe, o Y aqui tem que ser quem? Meu B, perdão, meu coeficiente linear tem que ser 3. Gabarito letra B. Vamos ver se é verdade? Olha só. Minha função está assim, y ou f de x, tanto faz, é igual a x mais b. Tá? Já sei que o meu b vale 3, tá? O meu coeficiente linear, então minha função está assim. Se você não viu que o coeficiente linear era 3, né? Bastaria pegar aqui, x igual a 0. 0 vezes a vai dar 0, b igual a 3. Então, beleza. Vou pegar esse ponto, Quando meu x for 6, minha função vale 0. Minha função vale 0 quando meu x for 6. Vou passar o 3 para o outro lado, ele vai negativo. Menos 3 é igual a 6a. Vou passar o 6 dividindo. 3 está para 6. Isso é igual a A. Dividindo em cima e embaixo por 3, vou ficar com menos 1, meio aí. Então, no y, minha função, ela vale a metade de x aqui, que é o A é meio, então vai ficar menos a metade de x mais 3. Gabarito letra B, e o gabarito aí procede, tá? Questão 10. O gráfico abaixo pode representar qual das expressões? Então, ele quer qual a função, né? Qual é a lei de formação desse gráfico aí? Então, olha só. Eu tenho um gráfico que é y ou f de x, tanto faz, igual a x mais b. Opções que você pode descartar de cara aqui, letra B. Que aqui a função ela é crescente. Olha a inclinação, inclinação para a direita ela é crescente, tá? Lembra daquela dica? A reta que representa a função veio, tocou o eixo y em 3. Sandro, então o meu coeficiente linear vale 3? Sim, isso aí mesmo. Então tá ficando assim a função. Legal, tranquilão. Agora eu vou, olhando aqui rápido, né? Uma questão que eu podia marcar, né? Letra C.
Ó, 3,5 aqui. Agora vamos ver as outras relações. Vamos ver. Tá? Ó. Agora eu vou pegar esse ponto aqui. O que representa esse ponto? O que é esse ponto aqui? Esse ponto é a raiz, né? Zero da função, ou seja, a raiz da função. Zero da função. Sabe o que é o zero da função? É quando você iguala a função a zero e você acha a raiz daquela equação. Se for uma função do primeiro grau, vai ficar uma equação do primeiro grau. Se for do segundo grau, uma equação do segundo grau. Tá? Então, vou substituir. Ó. Meu y é zero, nesse ponto aqui, eu tenho um ponto menos 2 e 0. E o meu x, ele vale menos 2. Mais 3. Ó, menos 2 vezes a fica menos 2a. Vou passar para o outro lado, vai ficar 2a igual a 3. A igual a 3 sobre 2. Tá? 3 sobre 2 eu posso deixar assim, ou o a, 3 dividido para 2, 1,5. Então a minha função ali, minha lei de formação, seria 1,5 x mais 3, que está na letra B, não, letra C, né, perdão, letra C de C, tá? Gabarito da letra C. Questão 11. Se f é uma função dos reais nos reais, né, de R em R, tá o que? F de x é igual a 3x ao cubo mais x ao quadrado. Então, f de 0 mais f de 1 mais f de menos 1. Então, é para você achar o valor numérico de uma função. Pode ver que o valor de x já foi pré-determinado. Eu vou achar f de 0 aqui. Então, primeiro aqui eu vou achar f de 0. Ó. F de 0 vai ser igual a 3 vezes 0 ao cubo mais 0 ao quadrado. Sabe que vai dar 0, né? Olha só. Tá ficando f de 0, ó, 0 ao cubo, 0, 3 vezes 0, 0, 0 ao quadrado, 0, 0 mais 0, 0. Então, f de 0 igual a 0. 2, vou achar o f de 1. Vou ter. Toda vez que você for achar o f de 1, basta somar quem? Os coeficientes numéricos, né? Aqui vai dar 4. Mas vamos lá, ó. Basta somar aqui, ó, 3 mais 1 está aqui na frente, 4. Então, f de 1 mais 1 ao quadrado. 1 ao cubo dá 1, 3 vezes 1, 3. Então, f de 1 está ficando 3, mais 1 ao quadrado dá 1. 3 mais 1, 4. Então, f de 1 está dando 4. Agora, f de menos 1. 3 menos 1 elevado ao cubo mais menos 1 elevado ao quadrado. Então, aqui o f de menos 1 está ficando 3 menos 1 elevado ao cubo. Se o expoente é ímpar, fica negativo, já que tem um parênteses, vai ficar negativo. Né? Independente se tem parênteses ou não, o expoente é ímpar, vai ficar negativo. Agora, o expoente é par e está dentro do parênteses. E dentro do parênteses é negativo, vai ficar positivo. Menos 1 ao quadrado, 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, f de menos 1 está ficando menos 3, mais 1. Sinais diferentes, eu vou diminuir e conservar o sinal do maior. Então, f de menos 1, né? F de menos 1 é igual a menos 2. Então, agora eu vou somar. O que a questão pede? A questão pede f de 0 mais f de 1 mais f de menos 1. Então, f de 0 deu 0, f de 1 deu 4 e f de menos 1 deu menos 2. Então, 0 mais 4, 4. 4 menos 2 dá 2 aí. Gabarito, letra C. O gabarito aí procede. Questão 12. Qual o valor de x na função f de x igual a 3x mais 5, sabendo que sua imagem é 9, né? O que seria essa imagem? Seria minha f de x aqui, né? A imagem, né? O y é imagem, x domínio, né? Então, aqui 9
é igual a 3x mais 4. Passando 5 para lá, 9 menos 5 é igual a 3x. 9 menos 5, 4, igual a 3x. Vou passar esse 3 dividindo. 4 terços é minha imagem, meu domínio aí. 4 terços é meu domínio. Gabarito letra C, gabarito procede. Tá? Vamos para a próxima. Vamos lá, questão 13. A reta R de equação y igual a x mais b passa pelo ponto 0 e menos 1. Cara, olha só. De novo, viu como fuzileiro é bom de você resolver questões anteriores por dois motivos. Um, você vê como que é a linguagem da prova. Outro é, você tem ideias semelhantes. Tá? Ideias semelhantes. Apesar que a prova do ano passado teve a mudança aí, né, devido ao conteúdo novo, a banca insistiu na ideia de função do segundo grau, né? Eu acho que só de função do segundo grau foram de 3 a 4 questões, né? Acho que foram 3 ou 4. A gente vai ver aqui no nosso PDF aí, que você vai ver que tem, acho que foram 3 questões de função do segundo grau, tá? 3 questões, só ano passado. Ó, então, que ideia é essa, Sandra? Quando meu x for 0, esse aqui é meu coeficiente quem? Linear, é o b, beleza? Então, ou você substitui, ou já lança direto assim, ó, y igual a x mais b, só que o b é menos 1. Então, já sei que minha função tem essa cara, ó. Ó, pode ser letra A ou letra E, beleza? Ó, para cada unidade de variação de x, há uma variação em y no mesmo sentido de 7 unidades. Olha só. Lembra que o coeficiente angular é a variação de y sobre a variação de x. Aí ele fala pra gente o seguinte, que quando x varia uma unidade, y varia 7. Então, 7 sobre 1, meu coeficiente angular é 7. Então, substituindo aqui, ó, 7 está para x, 7 vezes x, perdão, menos 1. Então, gabarito letra A, gabarito aí procede, beleza? Ó, questão 14. Seja a função definida por f de x igual a 2x menos 3 sobre 5x, ou seja, a função definida por menos 2 quintos como imagem é... Então, olha só, menos 2 quintos é imagem. Fizemos um parecido. O que é imagem? Ó, lembrando que minha f de x é imagem e meu x é quem? O domínio. Tá? Então, eu vou substituir aqui, ó. Menos 2 quintos é igual a 2x menos 3 sobre 5x. Posso cortar x, vai embora com x. Eu tenho aqui, ó, 1 vezes 2x menos 3, 2x menos 3. Menos 2 vezes x, menos 2x. Vou passar o que tem x para um lado, o que não tem passar para o outro, ó. 2x mais 2x. Vou passar o menos 3 para lá, vai mais 3. Então, 4x igual a 3. O domínio aí vai ser 3 quartos aí. Gabarito letra D. E o gabarito procede aí. Questão 15. Marque a alternativa abaixo que determine a função afim f de x igual a x mais b, sabendo-se que f de 1 é igual a raiz cúbica de 8 e f de menos 3 é igual a menos 10. Então, olha só. Essa questão aqui caiu na prova de 2001 para entrar em 2021 para entrar em 2022. E nessa questão também caiu função do segundo grau. Depois de muito tempo sem cair função do segundo grau, o fuzileiro veio ali com função do segundo grau em 2021. E o ano passado, 3 questões aí, né, de função do segundo grau aí. Então, olha só, vamos lá. Então, ó, f de 1 igual, ó, raiz cúbica de 8. O 8 você não pode escrever em número primo como em fator primo como 2 ao cubo? Sim. Posso cortar o 3 com 3, vai dar 2. Então, f de 1 igual a 2, beleza? Ó, então, eu vou achar primeiro o coeficiente linear. Olha só, minha função está assim, ó, quando meu x for 2, quando meu x for 1, y vale 2,
E quando o meu x for menos 3, meu y vale menos 10. Tá? Então, vou pegar assim, ó. O A é a variação de y sobre a variação de x. Fizemos uma assim hoje, né? Então, olha só. Vou começar por esse cara aqui, tá? Menos y. A variação é sempre um menos o outro. Então, esse menos é da própria fórmula da variação. Menos 2. Então, esse menos esse. Esse menos esse. Você poderia pegar esse menos esse menos esse. Ia dar a mesma resposta. Sandro, ia dar a mesma? Sim, mesma resposta, tá? Então, aqui eu tenho menos 3. Você só não pode mudar o seguinte. Eu não comecei primeiro por esse cara em cima. Embaixo eu tenho que pegar o par dele, senão vai bugar, tá? Então, em cima eu tenho sinais iguais, só me conservo o sinal, vai ficar menos 12. Embaixo vai ficar menos 4. Menos dividido por menos vai dar mais. 12 por 4, 3. Então, minha função está ficando com essa cara aqui, ó. F de x igual a 3x mais b. Então, ó, eliminamos duas opções. C, D e E estão fora, né? Estão eliminados. Então, agora, escolhe um dos dois pontos. Esse aqui é bem mais rápido, né? Bem mais tranquilo esse aqui. Você vai lá, ó. Quando o meu x for 1, deixa eu botar aqui, ó, f de 1, eu vou ter 3 vezes 1 mais b. Minha função vale quanto? 2. É igual a 3 mais b. Passando 3 para cá, 2 menos 3 é igual a b. Sinais diferentes, eu vou diminuir e conservar o sinal de que tem o maior módulo. Vai ver. Então, vai ficar menos 1, tá aí o b. Então, minha função assumiu essa cara aqui, ó. F de x igual a 3x menos 1, que está na letra A, e o gabarito aí procede. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 16. Seja a função f de x do primeiro grau, sabendo que f de menos 2 é igual a 5, f de 2 igual a 2, determine o valor de f de 3. Então, olha só, cara, essa questão foi função do ano passado. Então, função do primeiro grau, ano passado caíram 2, e 3 questões de função do segundo grau, tá? Então, você tem que saber a função, sim. Não quer dizer que a prova desse ano vai vir com a mesma característica, tá? Você não pode se basear somente pelas provas anteriores. O ano passado, o fuzileiro deu uma atenção muito especial à função. Não quer dizer que esse ano aí, né, batendo no técnico, vai ser a mesma coisa. Lembrando que você tem que ir para a prova, de preferência, dominando, né, todo o tópico, né? Saber fazer questões de todos os tipos aí, de todos os tópicos do edital para não ser surpreendido, beleza? Vamos lá. Seja a função, né? Então, de novo, aquele mesmo padrão, viu? A ideia se repete, então é de muito valia fazer as questões anteriores do fuzileiro naval. Não quer dizer que eu tenho que basear só pelas provas anteriores, não, não é isso. Lembrando que tem muito tópico novo que ainda não foi abordado ainda. Por exemplo, já viu alguma questão de pirâmide na prova do fuzileiro naval? Não. Quem sabe esse ano cai pirâmide aí, tá? Vamos lá. Menos 2 e 5, 2 e 2. Então, vamos fazer aqui, ó, vamos achar o coeficiente angular. A variação é coeficiente angular, a variação de y sobre a variação de x. Então, vou pegar aqui, ó. Vou começar por esse. Vou pegar 2 menos 5 e 2 menos 2. Então, o A está ficando 2 menos 5 vai ficar menos 3. Ó, menos vezes menos vai dar mais, 2 mais 2, 4. Então, é uma função decrescente, coeficiente angular negativo, menos 3 quartos. Então, minha função está ficando assim, ó. F de x igual a menos 3 quartos de x mais b. Beleza? Vou pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar esse ponto. Ó, f de 2 é igual a menos 3 vezes 2 sobre 4 mais b. E vou trazer para cá. Quem é minha f de 2? Falei 2 aqui. Posso simplificar aqui. Por 2 vai dar 1, por 2 vai dar 2. Vai ficar menos
3 meios mais b. Vou passar 3 meios para lá. 2 menos mais 3 meios igual a b. E aqui eu vou fazer aquele lance, ó. Vou repetir o denominador. Vou fazer aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Então, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. 7 meios. Esse é o b. Então, minha função, ela ficou assim, ó. F de x é igual a menos 3x sobre 4 mais 7 sobre 2. Ele quer saber f de 3. Então, vou substituir. Aqui, ó. Ele quer saber f de 3. Então, menos 3 vezes o x, que é 3, sobre 4. Mais 7 sobre 2. Aqui eu vou ficar com menos 9. F de 3 está ficando menos 9 quartos mais 7 sobre 2. Então, olha só, a f de 3 está ficando, o MMC ali vai dar 4. 4, né, aqui, 4 vai virar 4, multipliquei por 1, multipliquei em cima e embaixo por 1, vai dar menos 9 aqui. Aqui é 4, aqui é 2. Para virar 4, eu multiplico aqui por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 14 menos 9, 5. Então, f de 3 é igual a 5 quartos. Que opção tem 5 quartos aí? Gabarito, letra C. Gabarito procede. Vamos para a próxima. Questão 17. Fuzeiro do ano passado também, aí ele fala o seguinte: uma fábrica que trabalha produzindo livros possui gasto fixo de R$300 mais o custo de R$6 por livro. Então, olha só. Então, aqui o custo, né? Ou seja, o custo para fabricar aí os livros, né? Vou chamar custo em função de x. X é o número de livros aí. É igual a R$6 por cada livro vendido mais um valor fixo de R$300. Beleza? Aí ele fala: sabemos que cada unidade será vendida, então, a venda dos livros, ó, a venda de X livros vai dar R$10 vezes a quantidade de livros vendidos. Beleza. Qual o valor mínimo, né, qual o valor mínimo de exemplares que deve ser vendido para que o valor arrecadado supere os gastos? Ou seja, ele quer o valor mínimo que ele vai vender para que a venda supere o custo, né? Ele tenha lucro, né? Ele quer que tenha lucro aí. Então, a venda será maior que o custo. Então, 10x tem que ser maior que 6x mais 300. Passar o 6 para lá. 10x menos 6x é maior que 300. 10 menos 6, 4. 4x maior que 300. X vai ser qualquer valor maior que 300 dividido por 4. 300 dividido por 4 vai dar o quê? 75. Então, qual o menor valor inteiro maior que 75? 76. Então, o número de livros aí, 76. Tá? Não é que arredondou, nada disso não. Ele fala o seguinte: ele quer o valor mínimo de livros para que a venda supere o custo ali, né? O gasto dele. Então, é um qualquer valor maior que 75. Então, o menor valor inteiro maior que 75 é 76. Gabarito letra E. E o gabarito aí procede. Vamos para a próxima. Questão 18. Na função a seguir, determine o valor máximo de H. Então, olha só, cara. Você já observa o seguinte. Ele fala aqui que é o valor máximo. Porém, essa função é uma função crescente, ela tem mínimo. Olha só, esboçando aqui, só esboçando o gráfico, né? Esboçando o gráfico. Ó, se você igualar ele a zero, para achar as raízes, seria o seguinte, ó. Igualando a zero para achar as raízes,
Você vai ver que você vai ter uma raiz igual a zero, né? Que é assim que parte da origem ali. Igual a zero, colocando x em evidência, x é igual a x que multiplica 5x mais 150 é igual a zero. Ora, x igual a zero ou 5x mais 150 igual a zero, tá? 5x é igual a menos 150. Dividindo tudo por 5, x vai dar igual a menos 30. Então, uma raiz é zero e a outra raiz é menos 30. Então, essa função, ela passa mais ou menos aqui assim, ó. Ela vem por aqui e passa por aqui, beleza? Então, olha só. Aqui é o ponto de mínimo. Essa função, ela tem mínimo, né? Ela tem mínimo aqui. Ela não tem valor máximo, ela tem valor mínimo, beleza? Então, teria problema aí, tá? Pode ver que aqui o x do vértice seria menos 15. Você pode até substituir o menos 15 aqui, que você vai achar o valor mínimo dela aqui. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a próxima aí. A questão aí tem um problema aí que ele pede o valor máximo de h, porém ela tem mínimo e não máximo, que é a ponta de mínimo. Questão 19. Na função a seguir, determine o menor valor possível de y. Pode ver, aí sim, tá vendo? Ela é uma função decrescente, ela tem um valor mínimo, tá? Então basta achar o y do vértice, que é o valor mínimo, tá? Então, ó, Sandra, eu quero usar logo a fórmula do y do vértice. Vai direto para a fórmula, cara. Ó, y do vértice, que é o valor mínimo dela, vai ser igual a menos delta sobre 4a. Então, ó, y do vértice, que é o valor mínimo dela, o menor valor de y aí, vai ser igual. Quem é delta? Menos, né? Aí menos, abre parênteses, delta. B ao quadrado menos 4ac. Sobre 4 vezes o a, e o a vale 1. O y do vértice está ficando menos b, quem é b? Ó? B está aqui, menos 6, então temos menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, o c que vale 8 aí. Então, sobre 4a. Então, o y do vértice está ficando, ó, menos 36, perdão, menos 6 ao quadrado vai ficar 36. Menos 4 vezes 8, 32. Sobre 4. Então, o y do vértice está ficando menos 36 menos 32 dá 4, dividido por 4. Y do vértice igual a menos 1. Então, gabarito, letra B. O gabarito aí procede, beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 20. Dada a função, ó, cuidado aqui, olha o que ele está falando, ó. O que significa isso aqui, ó? Que o meu domínio pertence aos reais, aos naturais, e meu contradomínio é real. Então, os valores, o meu domínio são os valores de x. Então, os valores de x são números naturais, tá? Então, ele fala aqui, ó, onde n é o conjunto dos naturais e r é o conjunto dos reais, definida por f de x igual a 2x ao quadrado menos 7x mais 5. Calcule o valor de x para f de x igual a zero e marca a opção correta. Então, vou pegar minha função, vou igualar ela a zero, que eu estou achando os zeros da função, ou seja, as raízes, tá? Igual a zero. Pode fazer Bhaskara, tá? Eu gosto de usar a seguinte técnica. Sandro, você vai fazer por soma e produto? Sim. Sandro, mas me falaram que soma e produto não dá para fazer com A igual A diferente de 1. Dá sim, cara. Olha só a técnica que você vai fazer. Você pega o valor de A, multiplica pelo valor de C. Aí você vai ficar com x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Vamos pensar em dois caras que o produto é 10. Eu quero dois caras, para a equação azul, tá? Para a equação em azul, dois caras que o produto dá 10. E esses mesmos caras
sendo somados dá 7. Que a soma é menos b sobre a. Então, menos vezes menos dá mais. Então, é 7 a soma. Ah, Sandro, para a equação azul, então, as raízes são 2 e 5. Só que tem um porém. Eu quero as raízes da equação em vermelho, não que está em azul. Então, pelo valor que você multiplicou o C, né? Você não multiplicou o A pelo C? Então, as raízes que estão aqui você divide pelo valor de A. 2 por 2 vai dar 1. E a outra é 5 meios aí. Tá? Sandro, as opções têm 1 e 5 meios. Qual que eu vou marcar? O x ele pertence aos reais. Então, 1 é real. 5 meios é um número racional. Todo número escrito na forma de fração é um número racional. Então, gabarito letra B, porque ele quer natural. Tá? Questão 21, né? Essa foi uma questão do fuzileiro da prova de 2021 aí, para o cara entrar em 2022, tá? Analisando a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6, podemos concluir que essa função corta o eixo y no ponto 0 e 6. Olha só. Quando você tem uma função quadrática e ela vai tocar o eixo y, no ponto que ela toca o eixo y é o valor do termo independente, tá? Então, onde a parábola toca o eixo y é o termo independente. Pode ver, ó, 0 vai zerar, sobra quem? 6 é o termo independente. Então, é verdade, ó, ela passa aqui, ó, ela passa aqui. Então, verdade. Toca o eixo y no ponto 0 e 6, verdade. Possui duas raízes negativas. Ó, se você quiser achar as raízes para provar isso, vamos aqui, ó. Tá? Ó, vou igualar a função a zero, tá? Vou igualar minha função a zero. E vou fazer x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Eu quero dois números que o produto dê 6 e a soma tem que ser menos 5. Produto positivo, soma negativa. Produto igual a 6. 1 vezes 6 e 2 vezes 3. Ou menos 1 vezes menos 5, menos 2 vezes menos 3. Nesse caso, as raízes são, faz Bhaskara, tá? Menos 2 e menos 3. As duas raízes são negativas, tá? Então, o nosso gráfico está vindo assim, mais ou menos, ó. Ele vem aqui assim, tranquilo? E passa aí. Tá? Então, beleza. Então, sentença aqui, ó, verdadeira, verdadeira. O seu coeficiente angular é positivo. Cara, aí você, muitos alunos no dia da prova, não só alunos, muitos professores questionaram essa questão, tá? Né? Questionamos ela, né? Porque você não vai encontrar aí um livro voltado para o ensino médio falando que numa função quadrática, né, a abertura da parábola vai determinar aqui, né, que o coeficiente angular é positivo. Você não fala em coeficiente angular para o A aqui, tá? Que ele é positivo. Tá? A gente não chama ele de coeficiente angular, tá? No nosso nível médio aí. Mas, como a prova do fuzileiro não tem bibliografia, e se você for em algum site na internet, você vai encontrar essa nomenclatura, que o termo que acompanha aqui o x ao quadrado, para uma função quadrática, que também a gente chama de coeficiente angular, né? Então, essa sentença foi verdade. Entraram com recurso tentando anular, a banca do fuzileiro não aceitou. Então, gabarito letra A, de acordo com a banca aí. Lembrando que no ensino médio, aí, a maioria dos livros, você não vai encontrar esse conceito aí chamando de coeficiente angular, o termo que acompanha x ao quadrado, tá? Então, vamos para a próxima. Questão 22. Fuzileiro do ano passado aí, tá? Ano passado tiveram 3 questões de função quadrática. Então, olha só, a função polinomial f de x menos 3x ao quadrado
mais 6x menos 3 tem. Olha só, cara, essa função aqui, olha para o termo que acompanha x ao quadrado, ele é negativo. Se ele é negativo, lembra, ó, se eu tenho uma função aqui, ó, tem uma função assim, f de x, genericamente a gente chama de ax ao quadrado mais bx mais c. Se o a for maior que zero, a função ela é crescente e tem mínimo. Ela tem ponto de mínimo. Se o a for menor que zero, a função é decrescente e tem ponto de máximo. Ah, Sandro, então essa função aqui ela é decrescente, então ela tem máximo. Então ela fala assim, ó, seu máximo, seu máximo, seu mínimo, seu mínimo. Então ela não tem ponto de mínimo. Então já está fora, já está fora. Ela fala que ela não possui ponto de máximo, cara, tá? Pô, é letra A ou B. Agora vamos ver isso aí? Agora você escolhe a maneira como você deve achar o ponto de máximo ou mínimo, beleza? Se você quiser usar a fórmula para achar o y do vértice direto, você pode fazer isso, tá? Você pode fazer isso aí automaticamente. Então, olha só, vamos lá? Y do vértice vai ser igual a... Ou senão você pode achar também, sabe quem? O x do vértice aí, né? O x do vértice. E ver o que acontece aí no ponto de máximo, tá? Então vamos lá. Vamos aqui para o y do vértice. Menos delta sobre 4a. Y do vértice vai ser igual a menos... Quem é delta? B ao quadrado menos 4a vezes c. Tudo isso sobre 4a. E o a ali vale menos 3. Beleza? Y do vértice está ficando, ó, menos, tá? Menos. Aí eu tenho aqui, ó, B é 6. Vai ficar 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é menos 3, e o C, que também é menos 3. Tudo isso sobre menos 4 vezes 3, 12. Tá? Y do vértice está ficando. Ó, menos dividido por menos vai dar mais. Então tem aqui, ó, 6 ao quadrado, 36. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. Então aqui eu tenho 3 vezes 4, 12, 36. Tá? Dividido por 12. Então vai dar 0 dividido por 12 aí. Então, no ponto... Aqui eu tenho minha função, ela está mais ou menos assim, né? Ela é decrescente, então ela está assim. Ó. Então ela está assim. Se você olhar, se você achar as raízes dela, né? As raízes dela ali, ela deve... Se o delta aqui, tá vendo aqui em cima, né? O delta não deu 0, as raízes são reais iguais, tá? Ela passa aqui assim, ó. Então tá aqui, ó. Eu tenho, né? As raízes são reais iguais. Se você achar o x do vértice, aqui vale 1. E nesse ponto aqui, que é meu ponto de máximo, ele tem x igual a 1, perdão. X igual a 1, y igual a 0, tá? Gabarito, letra A, e o gabarito aí procede, tá? Pode ver que você vai achar aqui que se o delta é igual a 0, né? Quando o delta é igual a 0, olha só, deixa eu escrever aqui um negocinho para você. Eu nem achei as raízes, porque se o delta é igual a 0, x1 é igual a x2, que, já que eu estou na função quadrática, que isso implica também que o x do vértice é igual às raízes. O que seria o x do vértice? O x do vértice é a média aritmética entre as raízes. Aquele menos b sobre 2a é que a média aritmética seria a soma das raízes dividido por 2. Então, quando o delta é igual a 0, procede esse conceito aqui. Beleza? Gabarito letra A, gabarito aí procede. Questão 23. Analisando o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais 8x mais 7, no plano cartesiano, podemos afirmar que, olha só, vamos olhar para essa função aqui. Ó. Vou reescrevê-la aqui. Ó, ela é uma função crescente. Logo, ela tem ponto de mínimo. Lembra disso. Ela vai ter máximo se ela for uma função decrescente. Então, olha só. Vou aqui, ó. O A vale 1,
o B vale 8, o C vale 7. Então, o A é um número maior que zero. Então, ela tem ponto, né? Tem máximo. Então, ela tem máximo, ela. Tem máximo. Ela tem máximo, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, não possui raízes reais, eu vou achar o delta. Então, eu vou achar o delta aqui. Delta. Daria para você eliminar a maioria das opções por alguns conceitos. Delta, b ao quadrado menos 4a vezes c. Delta vai ser igual. Quem é b? 7. Não, 8, perdão. 8 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que vale 7. 8 ao quadrado, né? 8 ao quadrado é 64. Menos 4 vezes 7, 28. O delta aqui está dando 36, né? 36. Tá? 36 ali. Então, ó, o que acontece? Se o delta é um número positivo, a função possui dois zeros reais e distintos. Tá? Ela toca o eixo y em dois pontos. Então, não possui raízes real, possui duas raízes reais sim. Então, falso. Tem concavidade voltada para baixo? Não. Ela tem, por A ser positivo, ela tem concavidade voltada para cima. Função crescente, olha lá, ó. Foca aqui no bonequinho sorrindo, ó, feliz, ó. Crescente. Então, deixa eu só apagar aqui, que eu fiz besteira aqui, né? Falei falso e coloquei um V ali. Pô. Ó, falso. Falso. Corta o eixo y no ponto 7, 0, não. Ela corta o y em 0 e 7. Olha só. Aqui está o eixo y. Se você observar aqui, olha só. Vou colocar aqui, esboçar o gráfico dela rapidinho. Ó. Sandro, se você achar as raízes dela, né? Deixa eu colocar para cá. Se você achar as raízes dessa função, as raízes vai ser menos 7 e menos 1. É isso? Esse 7 e menos 1. Então ela estaria aqui, ó. Pode fazer aí, que eu acho que, olhando aqui rápido, eu acho que dá menos 7 e menos 1. Eu não fiz ainda. Então dá menos 7 e menos 1. Então, ela passa por aqui assim, ó. E ela vai cortar o eixo y aonde? Em 7, que é o valor do termo independente. E esse, quando ela toca aqui, eu tenho x igual a 0 e o y é o valor do c. Tá? Então ela toca em 0 e 7. Então, sentença falsa. Possui duas raízes reais distintas? Sim. Tá? Sim, tá vendo? Tem duas raízes reais distintas. Pode fazer que você vai achar. Aqui, ó, já tem duas raízes reais distintas. Ele me perguntou quais são. Aqui, ó, se o delta é maior que zero, a equação, ou a função, possui duas raízes reais e distintas, ou seja, uma raiz é diferente da outra e ambas são reais. Tem valor máximo? Não, ela tem ponto de mínimo, que ela é crescente. Então, falsa, gabarito letra D, e o gabarito procede, tá? Tentei falar o máximo possível de teoria aqui. Vamos para a próxima. Questão 24 aí, tá? Então, nossa lista de exercício, recapitulando questões anteriores de função do primeiro e do segundo grau do fuzileiro, termina nessa questão aí, né? Só questões das provas anteriores. Ano passado, né, você reparou aí que foi questão 22, 23 e 24 foram do ano passado, tudo focando em função quadrática. Questão 20 e 21 também foram do ano passado, foram funções do primeiro grau. Beleza? Olha só, então minha função, ela dá assim, ó. Minha função, ela tem essa cara aqui. Assim, aqui fala assim, qual a coordenada do vértice da parábola descrita pela função? Olha só como que o fuzileiro, eu tenho certeza que eu não digitei errado. Ele escreveu assim mesmo na prova. Cara, isso aqui não é uma função, isso é uma equação. Se eu igualo ela a zero, eu tenho uma função. Eu tenho uma equação, perdão. Quando eu não igualo ela a zero, igualo ela a uma outra letra, eu tenho uma função, tá? Então, ela está igual a zero, ela é uma equação. Teria esse probleminha aí, aquele cara bem chato ia questionar esse tipo de escrita aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, tá? Então, tá aqui.
Consertei ela, botei na forma de uma função. Ele quer as coordenadas dos vértices da parábola. Ó, essa parábola ela tem concavidade voltada para cima. Ela é crescente, pode ver aqui. Ó. Quando eu multiplicar 2x por 2x, por x vai ficar 2x ao quadrado. E é o único termo elevado ao quadrado que vai ficar nessa função, e é 2. Tá? Então ela tem ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo eu vou achar. Olha só. Você pode aplicar a distributiva, fica à vontade, e eu vou fazer um pouquinho diferente. Tá? Vou fazer o seguinte, já que está igualado a zero aqui, eu posso achar as raízes. Então, ora, 2x mais 3 igual a zero, 2x, vou passar o 3 para lá, 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 meios. Beleza? E a outra raiz vai vindo aqui, ó. X menos 2 igual a zero, x igual a 2. Beleza? Então, ó, essa função, ela tá ali, né? E ela passa aqui, ó. Por exemplo, deixa eu colocar só aqui o eixo x. Não precisava fazer isso não, tá? Só era focar lá, só para você ter uma ideia aqui. Ó, ela passa em 3 sobre 2, uma raiz, a outra raiz é 2. E você sabe que o x do vértice é o ponto médio aqui das raízes, ou seja, é a média aritmética. Então, o x do vértice, se você conhece as raízes, basta somar as raízes e dividir por 2, que você acha o x do vértice. Tá? Ele é ponto médio ali. Então, beleza, vou fazer assim. Não sabia a fórmula, esqueci a fórmula, mas lembrei que se eu conheço as raízes, é a média aritmética entre elas, é o x do vértice, safei a questão também. Tá? Então, tem aqui, ó. Vou repetir o denominador 2 ali em cima. Aqui eu tenho, ó, 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. Divisão de fração. Vou repetir a primeira. E multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2. O x do vértice aí está ficando 1/4. 1/4. Beleza? 1/4 aí. Então, olha só. Olha, você só achando esse cara, e tendo certeza que está fazendo, só pode ser letra E, cara. O único lugar que o x do vértice é positivo, a letra E. Sandro, mas como eu faço agora para achar o y do vértice? Eu não tenho que fazer menos delta sobre 4a? Não, cara. Não, Olha só. Isso aqui não é um par ordenado. Se eu pegar o valor do x do vértice, substituir aqui, automaticamente estou achando seu par ordenado, que é o y do vértice. Ah, Sandro, isso, beleza. Compreendi. Então, ó, o meu y do vértice ali vai ser o meu x do vértice, vai ser o meu f de x, quando eu substituir meu x pelo meu y do vértice, que é 1/4. Então, vamos lá. Então aqui eu vou ter, ó, y do vértice igual a, ó, 2 vezes 1, 2. 2/4. Você pode simplificar, Sandra, fique à vontade, tá? Se quiser simplificar, ó, aqui, ó, vou fazer aqui o seguinte, ó, fica olhando aqui. Vou repetir o 4 e vou fazer, ó, 4 vezes menos 2, menos 8, mais 1, menos 7, tá? Aqui eu posso simplificar, eu vou ficar com 1, e aqui eu vou ficar com 2, beleza? Meu y do vértice está ficando, ó, 2 vezes 3, 6 com 7, 7 meios, vezes menos 7/4. Multiplicação de fração, multiplico o numerador por numerador, 7 vezes menos 7, menos 49, e 2 vezes 4, 8, tá? Eu não quis usar fórmula, usa a fórmula se você achar necessário, tá? Mostrando que não precisa sempre da fórmula, tá? Então, gabarito letra E. Então, resolvemos aí questões de função aí como me pediram, tá? Outro tópico que me pediram aí foi, Sandro, tem como resolver as questões de área das figuras planas que você tem aí do fuzileiro? Sim. Vou tentar juntar o máximo possível delas, todas que eu encontrar por aí, e vou colocar na nossa folha aí, tá? Então até a próxima lista aí do fuzileiro aí, e bom estudo para vocês aí.